Saudações da Corda Fuso Horário a toda a comunidade jurídica e não só. Sejam todos muito bem-vindos ao universo intelectual FD Juris. E hoje nós estamos aqui com o estimado doutor Evanildo Cancelinha e com o nosso ilustre doutor Cacessa Schmuco. E quem vos fala, vocês já sabem, né? Dona Jaime. Então, hoje vamos falar de uma temática nova. Eu estou muito curiosa para saber mais sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o tema angocentricidade jurídica. Palavra difícil. Então eu convido a todos vocês do outro lado a estarem atentos e, por favor, prestem muita atenção, porque vai ser, de fato, uma aula magna. Doutor Evanildo, então, quais são as expectativas para isso, antes mesmo de começar? Primeiro, desejar ou cumprimentar os nossos internautas, pedir que peguem na sua agenda, a sua esferográfica, que vamos aprender muito sobre este tema. Um tema, de facto, novo e estamos expectantes. Vamos ver o que o Dr. Schmuco tem para nos brindar. Isso é realmente importante. Doutor Schmuco, boa tarde. Boa tarde. Como está? Eu estou bem, graças a Deus, e a todas as forças que contribuem para o meu bem-estar. Amém. Devo começar por agradecer pelo convite que me foi feito pela FD Juris. Agradecer também aqui aos doutores Bruna e Dr. Cancelinha por terem me dado a honra de poder conversar convosco, porque eu penso que vamos conversar sobre este tema, este importante tema para a minha visão. E também saúdo os internautas desta comunidade e convido-os para esta nossa viagem em torno de um tema que é novo, mas que é necessário em função também da realidade que nós vivemos. Certo. É um tema novo, como o doutor disse, pela dimensão, dá assim um bocadinho de medo, doutor. Eu não sei o que é que vamos encontrar aqui, como é que vai acontecer essa conversa, mas esperamos muito que possamos beber do conhecimento do doutor. Bem, eu também espero que possamos contribuir um pouco mais para o desenvolvimento do conhecimento, e especialmente do conhecimento em torno da angocentricidade jurídica. É exatamente isso. As pessoas que me vêm lá de casa sabem que a Bruna gosta muito de devagar, a Bruna gosta muito de alongar, a Bruna gosta muito. Então, para não estarmos aqui a estender algo que é inevitável, vamos então começar por desvendar, não é, doutor Schmuco, o que é exatamente o angocentrismo? O que é a angocentricidade jurídica? Palavra difícil, meu Deus. Mas o que é exatamente? Bem, devo começar por dizer que esta palavra, que é muitas vezes assumida como sendo uma palavra difícil, foi uma palavra que eu acabei por cunhar. Eu acabei por gerar uma palavra para designar uma série de investigações que eu tenho levado a cabo mais ou menos desde 2009. Estão relacionados com a investigação sobre o direito angolano. Eu tenho feito investigação sobre o direito angolano desde esta altura, 2009, e tenho procurado, durante muito tempo, procurei compreender o direito angolano partindo dos problemas angolanos, partindo da Angola, olhando, assumindo a visão da Angola e assumindo conceitos que se adequem quer à realidade de facto, quer à realidade normativa, quer à realidade política, quer à realidade filosófica, quer à realidade religiosa angolana. A expressão acabou por surgir em função de 3 fatores principais e foi criada, se quisermos, em 2016, numa altura de maior maturidade da minha investigação, a altura em que tive acesso a conceitos como afrocentricidade, depois de ter visto, detestado
e deixado de lado o eurocentrismo, e entendia, em face disso, que era preciso fazer uma opção entre ficar olhar para Angola como ou o estudo do direito em Angola como um estudo afrocentrado, ou como um estudo eurocentrado, ou então uma terceira via. Eu não gosto de passar por caminhos que já foram seguidos. Penso que nós não fomos feitos para seguir caminhos que já foram seguidos. Não é em vão que cada um de nós tem o seu próprio ADN. Então, quando temos problemas sérios, entendo que também nós devemos pensar em soluções que se adequem efetivamente ao problema que nós enfrentamos. O problema que eu enfrentei, que eu tenho estado a enfrentar, que eu enfrento, está relacionado com o direito angolano. E sendo assim, a minha perspectiva tinha necessariamente que partir de Angola, para partir do que Angola é, dos problemas jurídicos de Angola, pensar em soluções que sejam adequadas para ela. Daí a expressão angocentricidade de Angola, centricidade de centro, portanto, implica naturalmente ter a Angola no centro do pensamento, no centro da abordagem, no centro da prática jurídica, sendo que o jurídico está sempre relacionado com a realização da justiça, está sempre relacionado com garantir que cada um tenha aquilo que lhe pertence, mas a expressão angocentricidade serve necessariamente para acolher essa perspectiva de analisar, avaliar, compreender a justiça, compreender, portanto, os mecanismos adequados para que se reconheça a cada um aquilo que lhe pertence, tendo Angola como centro, quer do pensamento, como da investigação, bem como da prática jurídica que venha a ser assumida, quer seja a prática legislativa, quer seja a prática administrativa, quer seja igualmente a prática judiciária, ou então a própria prática comunitária, baseada em alguns momentos ao costume, noutras vezes baseada noutros critérios. Portanto, nós pretendemos com a angocentricidade partir do que Angola é, partirmos de Angola para concebermos, pensarmos e construirmos soluções adequadas para os problemas jurídicos de Angola. Então, a explanação do doutor de fato foi interessante, mas para toda a comunidade jurídica e para os simpatizantes, porque tem muita gente que nos assiste que não é entendida exatamente da matéria. Então, eu gostaria de saber da parte do doutor qual é a verdadeira importância da temática que hoje nós trazemos, doutor. Bem, a importância é fulcral. Por quê? Para qualquer problema, especialmente problemas de direito que estão relacionados a cada um dos estados, é preciso que cada estado construa a partir da sua própria realidade os conceitos com os quais vai trabalhar. Esses conceitos devem ter conteúdo que seja adequado à sua realidade. E é preciso que parta dela mesma, parta dessa realidade e desses conceitos que refletem a realidade para, digamos, solucionar os problemas que efetivamente se levantam. Se assumirmos a postura angocêntrica, assumirmos a ideia da angocentricidade, permitirá necessariamente que as soluções que nós venhamos a construir sejam soluções que sejam adequadas. Deixemos de ter aquelas soluções do tipo para o inglês ver ou do tipo para o estrangeiro ver, que também tenho, para passarmos a ter soluções que respondam efetivamente aos nossos problemas, para passarmos a ter estudos que efetivamente analisem as questões que incomodam os angolanos, que incomodam Angola e forneçam soluções que sejam adequadas. Nós precisamos de, digamos, nos mover disso. A ideia da angocentricidade, a propósito da questão que coloca, e principalmente referindo-se que não apenas para os juristas, mas também para outros, nós temos a defendido mesmo no plano de outras ciências. É verdade que a ciência, a filosofia tem tendências universais, mas os factos, as realidades são específicas. Sim. E apesar de haver realidade, a ciência tender a ser universal, essa especificidade dos problemas obriga que a ciência seja necessariamente conduzida
também para os aspectos específicos de cada realidade. Nós podemos falar todos de solo, mas o solo angolano não é igual ao solo namibiano. Sim. O solo namibiano não vai ser igual ao solo europeu. Se nós dizemos, olha, falamos de tomate, mas o tomate poderá crescer de modo diferente em Israel e de modo diferente em Angola. Precisamos de, a partir da Angola, a partir da realidade da Angola, construir soluções adequadas que sejam. E depois, nesse plano também é preciso percebermos, em termos de alimentação, se calhar o americano, quando come trigo, fica bem, mas se calhar aqui o angolano, principalmente o angolano lá do sul, quando come maçambala, fica bem melhor do que aquele quando come trigo. É preciso vermos as nossas soluções, o nosso pensamento deve ser inspirado pela nossa realidade. E é em função dela que devemos fazer a compreensão. E trazido para o direito, o que nós realmente queremos, aquilo que efetivamente se pretende, aquilo que a grande importância é deixarmos de ter conversas sobre direito que não ajudem a resolver nada. Deixamos de ter pessoas a estudarem direito que não ajudem a resolver nada da Angola. Deixamos de ter livros de direito em Angola que, na verdade, estão a abordar problemas que existem em Portugal, que existem na Alemanha, que existem nos Estados Unidos, mas que não estão a ver o recorte do problema a nível da Angola. Isto aqui é a grande importância. E eu entendo que no momento em que nós fizermos este salto, teremos realmente dado o caminho necessário para se criar direito. Porque o direito, como também quem estuda direito já sabe, mas quem não estuda direito eventualmente precisará de saber, o direito é singular. Cada um dos países tem o seu próprio direito. O direito não é igual em todos os países. Sendo o direito diferente em cada um dos países, é necessário que cada um dos países tenha a sua própria visão de como o seu direito é criado, de como o seu direito é ensinado, de como o seu direito deve ser praticado, deve ser aplicado. Então, ou nós assumimos uma postura angocêntrica, juridicamente, ou teremos sempre os direitos de outros países a serem realizados em Angola e o direito que devia ser próprio de Angola, a não sequer nascer. Certo. A importância da angocentricidade é tão grande que é preciso, digamos, efetivarmos a independência jurídica da Angola. E ela só vai acontecer quando nós assumimos a angocentricidade jurídica. Fora disso, vamos continuar a andar por caminhos que não são os que nós precisamos. Certo. Prontos, desmistificando aqui assim o tema. Sim. E acabando já por entrar dar uma pincelada na próxima questão, né? Sim. Que nós gostaríamos que o Dr. Chimuco fizesse uma incursão pelaquilo que é o sistema jurídico angolano e como ele se diferencia dos demais ordenamentos jurídicos. Bem, aqui há três questões. Essa questão é bastante pertinente para começar e ela vai também nos trazer já para a ideia principal do que a angocentricidade jurídica da visão que a angocentricidade jurídica nos vai permitir ter. Se nós olharmos em geral para o ordenamento jurídico angolano, até 2010 melhor, entendia-se que o ordenamento jurídico angolano era essencialmente legalista, ou seja, que na realidade jurídica angolana nós temos leis e o direito é confundido com o que a lei é. Os estudantes deviam, portanto, estudar aquilo que é um modo de interpretação apenas das leis e quando tiverem que os profissionais de direito o que devem fazer é apenas aplicar a lei. Mas a partir de 2010 houve uma alteração que se atribuiu ao costume também a força de fonte de direito, desde que não seja contrária à Constituição, nem viola a dignidade da pessoa humana, e começaram a surgir, em termos gerais, posições que assumem a ideia de pluralismo jurídico. E por isso acabam por assumir que o ordenamento jurídico angolano, o sistema jurídico angolano é, por um lado, baseado em leis e, por outro lado, baseado em costumes. O sistema de ensino deve passar a responder, primeiro, ao ensino das leis,
organizadas necessariamente por disciplinas, mas também deve ter em consideração o costume sobre a designação de pluralismo jurídico. Essa é a visão que nessa altura se tem defendido, e também defende-se que no plano prático deve-se respeitar também estes princípios. Tanto é assim que as últimas legislações que nós temos vão evidenciando cada vez mais a necessidade da importância do costume, como acontece, por exemplo, com o Código de Procedimento Administrativo e o Código de Processo Administrativo, recentemente aprovados e publicados e em vigor, que ambos reconhecem o princípio do respeito pelo costume, do respeito às autoridades tradicionais. Esta é, se quisermos, a visão, posso dizer, oficial, mais ou menos baseada numa visão mais eurocêntrica, e é nessa visão eurocêntrica o ordenamento jurídico angolano é uma espécie de desenvolvimento mais ou menos autonomizado do ordenamento jurídico português, porque a maioria da legislação ainda baseia-se na realidade portuguesa, a maioria dos livros com os que os estudantes estudam ainda se baseiam em autores portugueses, as instituições, quer as instituições administrativas, quer as instituições legislativas, como as instituições judiciais, buscam com frequência autores portugueses para melhor compreender, melhor explicar e melhor fundamentar as posições que assumem. Várias vezes vemos pareceres de professores portugueses relativamente a questões que têm a ver com Angola, baseadas muitas vezes na aprendizagem do direito feita por eles, que é uma aprendizagem feita com base na realidade portuguesa, e tudo isso faz com que, nessa perspectiva, Angola seja, se quisermos, um país tido como da tradição, da cultura europeia continental. Mas a visão angocêntrica, que pressupõe que nós tenhamos que avaliar efetivamente o que é que acontece com cada uma das instituições de direito de Angola, que implica que nós avaliemos como é que efetivamente o legislador funciona, como é que efetivamente os tribunais têm estado a trabalhar, e como é que fora dos tribunais se realiza o direito, ela vai nos dar outras ideias, vai nos fazer ver outras realidades. Em primeiro lugar, comecemos pelo ensino. O ensino do direito em Angola parece, infelizmente, ainda um ensino de direito em Portugal. E é uma coisa com a qual eu não lido muito bem, e preocupa-me também o facto de, mesmo agora, os novos pensamentos que se preocupam mais com o pensamento jurídico africano têm mais eco em Portugal, nomeadamente na Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra, do que a nível das instituições aqui de Angola. Aliás, as teses que existem sobre pluralismo jurídico, que existem sobre a importância do costume, foram defendidas em nenhuma universidade angolana. Não há nenhuma universidade angolana em que se defendeu uma tese de doutoramento sobre o costume, mas professores angolanos defenderam teses sobre o costume na Universidade de Coimbra, em Portugal. Defenderam teses sobre costumes na Universidade de Lisboa, igualmente em Portugal. Têm defendido no Brasil, em diferentes universidades. Mas, a nível de Angola, aparecem os livros, e estes livros e estas doutrinas não adentram imediatamente para os currículos, o que leva a que haja ainda muitas questões ainda por se resolver. E para piorar, mesmo as posições que defendem vão buscar os factos efetivamente em Angola, porque fazem estudos em algumas comunidades, mas quando chega a altura de fazer o tratamento da informação que recolheram, fazem-no com base em conceitos europeus. A consequência disso é que os conceitos que se produzem não refletem necessariamente a realidade que Angola efetivamente apresenta. O que leva a que, em termos angocêntricos, nós temos que assumir que nós não somos nem necessariamente, em termos de ensino, não somos nem necessariamente eurocêntricos, nem necessariamente angocêntricos ainda. Nós não temos autonomia científica para dizer as coisas de modo mais adequado. E em termos legislativos, é praticamente como referi, vamos buscar inspiração em Portugal, vamos buscar inspiração em Espanha, buscamos inspiração no Brasil, mas inspiração interna nós
temos. Não temos. É como se precisássemos dos outros países para dizermos o que é que as coisas vão ser. No plano judicial, no plano da administração, se calhar assim é melhor, a administração da prática jurídica, quer a prática administrativa como a prática judicial, nós temos uma realidade interessante, que é, nos locais mais ou menos urbanos, nós temos uma visão de direito que se baseia na lei, uma visão de direito que procura realizar a lei e uma visão de direito que, quando há problemas, vai para a administração ou vai para o tribunal conforme a natureza do problema. Mas, por outro lado, e ali o que se vai procurar fazer é aplicar a lei. Mas, por outro lado, nós temos uma realidade que é de lugares em que não se sabe sequer o que é a lei não funciona, porque a lei nem sequer é conhecida. Funcionam, por um lado, o costume, por outro lado, funcionam usos. Mesmo em lugares próximos de centros urbanos, como em alguns bairros de Luanda, há situações que deviam ser submetidas ao tribunal, que em vez de ser submetidas ao tribunal, a comunidade mesma trata e trata do seu modo. Às vezes queimam pessoas, às vezes mandam pagar multas, às vezes mandam pagar coisas, mas tudo isso acontece em contextos, dentro de contextos em que as pessoas que lá vivem e que moram naquele lugar e que vivem de acordo com aquela realidade, entendem que aquele é o mecanismo adequado para efetivamente acautelar os problemas que elas vivem. E, parecendo estranho, a cautela é eficaz. A famosa lei de Talhão. É eficaz. Não é necessariamente a famosa lei de Talhão. Olhando para o exemplo das comunidades periurbanas, o que nós temos é um conjunto de usos e costumes que, em função de danos, geram reações comunitárias mais graves. Por que não dizemos que se trata da lei de Talhão? Porque a lei de Talhão implicava que, se a pessoa fizer uma coisa, criar um dano, por exemplo, no braço de alguém, vai também perder o braço. Certo. Mas o que há é um pouco pior que isso, porque o que há é uma espécie de vingança. O indivíduo rouba um telefone e ele é queimado. O indivíduo rouba uma botija, é queimado. O indivíduo viola uma menina, recebe a obrigação de pagar uma multa. O indivíduo viola uma menina, recebe a obrigação de pagar a educação da menina. Portanto, nós temos esta realidade paralela que não é baseada necessariamente no costume mais tradicional, mas que é uma realidade que está aí. E em regra, assumindo uma postura eurocêntrica, nós dizemos isto é antidireito, isto é uma realidade a se corrigir. Mas é uma realidade que está tanto aí, que realiza na perspectiva daqueles que a vivem a justiça, de uma forma que é preciso deixarmos àquela comunidade, compreendermos naquela comunidade se a partir daquilo que eles vivem é possível construirmos conceitos que nos levem a ficarmos aproximados às ideias da dignidade da pessoa humana, porque, como os doutores sabem e também os internautas sabem, matar pessoas do modo como temos estado a ver não é necessariamente uma forma de realização da dignidade da pessoa humana. São práticas, muitas delas inaceitáveis. Pagar uma multa quando se violou uma criança também não é necessariamente uma coisa, uma criança ou uma mulher não é necessariamente uma forma de realização da dignidade da pessoa humana, mas nós precisamos de resgatar isso. Paralelamente a isso, temos as zonas em que são efetivamente zonas influenciadas pelo costume, onde o que funciona é o costume, e a palavra do SOB é a última palavra, em que mesmo que a pessoa vá para um tribunal e o tribunal o ilibe, se o SOB determinar no sentido contrário, ele vai ter que cumprir. E se não cumprir, vai sofrer as consequências próprias do costume. E nisso nós temos um sistema de realização de direito, de realização de justiça que, digamos, tem esta tendência de hiperbolização, mas tem o tribunal, que podíamos dizer o tribunal e a administração da cidade, e temos o tribunal e a administração de fora da cidade, que é uma administração que não é controlada. O plano do pluralismo jurídico, que é um conceito que infelizmente também vem da Europa e não é necessariamente, não representa adequadamente a angocentricidade jurídica nos termos em que nós a apresentamos, o pluralismo jurídico implicaria
aquilo que está consagrado na Constituição, a ideia de que temos leis, temos o costume, mas o costume e a lei devem respeitar a dignidade da pessoa humana. Nós não temos esse mecanismo de controle, nem em relação ao costume, nem em relação a essas comunidades em que o que vigora não é necessariamente a lei, nem é o costume, mas é um uso, é uma tradição violenta, essencialmente. É uma tradição que tem valores que não têm consagração em nenhum lugar. E não sei se nós podemos chamar isso direito, porque o direito implica sempre uma realização da dignidade da pessoa humana. Mas apesar de nós não podermos chamar assim, trata-se de um mecanismo que, a nível daquela comunidade, se entende que é a realização do justo, é o justo e não há volta a dar. Os pais das pessoas que são queimadas não vão atacar os que queimaram porque sabem, na visão deles, aquele é o tratamento adequado. E ainda que tiverem que chorar, choram. Mas eles sabem que quando alguém for cometer aquele ato, efetivamente o que vai acontecer é uma punição nos termos que foi punido. Quando alguém violar alguém, sabem que aí é conversar e fazem-se os pagamentos que normalmente se fazem e se evita ir para os tribunais. O que é que nós precisamos de fazer no plano o que é que a angocentricidade jurídica precisa de nos ajudar a fazer? A angocentricidade jurídica precisará de nos ajudar a fazer a conexão entre esses mundos, de modo a que tenhamos uma prática comum, que tenhamos algo controlado, algo que possa ser realmente representativo da multiplicidade que a realidade angolana tem, porque existem muitas Angolas, mas continuem a respeitar a dignidade da pessoa humana, continuem a permitir que possamos ter a Constituição como a lei que serve de fundamento para a atuação de todos. E há atuações, reitero, que não são baseadas nisso. E a angocentricidade jurídica, enquanto mecanismo de diagnóstico, serve-nos para termos essa visão de como funciona o sistema jurídico angolano. E depois, enquanto mecanismo de solução, deverá nos conduzir com base nos condicionantes, quer da cultura legislativa, quer da cultura consuetudinária, quer dessa cultura tradicional hiperbólica de vingança, para, com base nos condicionantes deles, encontrar mecanismos de os harmonizar e de os levar a construir uma identidade específica da Angola. Hoje nós temos dificuldades de afirmar que há essa identidade específica da Angola, justamente porque, em termos quantitativos, há quem diga que a maioria dos angolanos não vive de acordo ao que a lei determina. Ele só vive de acordo àquilo, só vive a lei quando alguém vai preso. Só se lembra que existe lei quando alguém vai preso, porque fora disso compram casas, constroem casas, vivem, chegam a morrer, aliás, e no momento de morrer, porque depois de morrer é preciso ir à conservatória para tratar a certidão do óbito, e aí vão, eventualmente para tratar o bilhete de identidade, porque tem que tratar o bilhete de identidade para se poder trabalhar, aí tratam, mas não fazem aquilo por quererem cumprir a lei, fazem aquilo porque é necessário para realizar as outras coisas, não é porque querem cumprir a lei, não é isso. Nós temos então que fazer um trabalho de, por um lado, educação, mas também de evolução da prática, divulgação da prática, controlo das práticas, no sentido de conseguirmos a concretização de uma verdadeira justiça angolana. Certo. Durante a explanação do Dr. Chimuco, eu fiquei aqui com uma pequena questão, e a minha questão é a seguinte, Dr. Chimuco. Sim. O doutor falou que temos várias Angolas e de fato isso é verdade. E falou também sobre as comunidades que por si só fazem aí o seu tratamento sobre cada situação, dão respostas, né, às situações. E eu gostaria de saber, na visão do doutor, se essa comunidade ou essas comunidades têm essa prática pelo fato de não terem um conhecimento do que é a lei, do que é, né, a lei no seu todo, ou porque simplesmente veem que é mais eficaz ter essa prática porque dá uma resposta mais rápida. Bem, E ainda nesta senda, doutor, eu também pude perceber com a explanação do doutor que a população, a comunidade age assim por ou desconhecimento da lei ou por não acreditar nela, exatamente. Bem,
A população age nos termos em que age por vários motivos. O primeiro deles está associado à educação. Nós, em geral, não temos uma educação geral que nos leve a compreender os princípios gerais de direito. Nós, em regra, não sabemos, exceto os que acabaram por estudar direito, não temos como saber que efetivamente está em vigor. Mas à medida que crescemos com a ideia do que deve ser justo, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e sentimos necessidade de haver mecanismos para assegurar efetivamente que o que é certo seja realizado e que o que é errado seja evitado e, se acontecer, seja punido. Certo. Infelizmente, os mecanismos que a lei define para se fazer cumprir exigem custos altos, exigem recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, infraestruturas grandes, que são difíceis de conseguir, exigem muito planejamento e muito trabalho, e nós não temos isso. Faz-se um esforço, efetivamente, mas o que temos ainda não é suficiente para responder adequadamente aos problemas que surgem. E assim sendo, as pessoas vão resolver as coisas como podem. E aquilo que fazem é o que é eficaz. É o que lhes está a ajudar a prevenir. Aliás, num lugar onde todas as pessoas sabem, todos os gatunos sabem que se roubar vai ser queimado, ele pensa várias vezes antes de ir lá roubar. Certo. E as pessoas acabam por utilizar isso porque muitas vezes alguns até encontraram um gatuno, levaram-no para a polícia e depois o gatuno voltou para a rua. Não porque eventualmente não houve crime, mas eventualmente houve crime e o indivíduo até foi julgado, foi condenado, mas depois foi devolvido à comunidade. Depois de cumprir a pena, a pessoa volta para a comunidade. Mas voltando para a comunidade, voltou a cometer. E foram vendo o ciclo a se repetir. E a comunidade, vendo isso, reage de modo grave. Reage encontrando mecanismos que servam de solução para o problema. Isto em relação a essa cultura de vingança. O outro problema, em relação às autoridades consuetudinárias, isto é resultado de uma outra coisa que é a fricção. No Angola, aliás, o próprio nome Angola indica efetivamente isso. Se olharmos para a palavra Angola, nós perceberemos que parte de Angola, que é uma palavra africana própria do Reino do Congo, que indicava as autoridades daquela altura, e o que significa o que significa isso? Significa que temos, se tomamos a palavra Angola, vamos ver que ela não é, olhando para o léxico do Reino do Congo, não quer dizer nada. Mas olhando para o português também não quer dizer nada. Ela já é uma palavra, como é que podemos dizer, uma mulata. Resultou do encontro entre o europeu e o Reino do Congo, entre o português e o Reino do Congo. Angola já começa por aí. E em todo o mulato, em todo o ser que tem dupla dimensão, há um litígio nele. As duas dimensões diferentes que lhe compõem vão sempre estar em litígio. E o que acaba por acontecer? Alguma delas, em determinado momento, vai ganhar. E em relação ao nosso ordenamento jurídico, também foi mais ou menos assim. A cultura legislativa, essa cultura de tribunais judiciais que nós temos, isto é uma herança europeia. Mas depois temos os tribunais consuetudinários, que é uma herança dos reinos anteriores à presença europeia nestes territórios. Apesar do domínio que se deu em relação aos reinos que aqui estavam, o domínio que foi deixado mais ou menos intacto é o domínio da realização da justiça, do domínio, portanto, da função judicial das autoridades consuetudinárias. O que leva a que haja comunidades onde o SOBA, além das funções administrativas, mesmo durante o tempo colonial, de representação
digamos, do poder colonial na altura e agora da representação do poder do Estado, porque são autoridades tradicionais e têm um estatuto de autoridades tradicionais e são tratados como uma espécie de longa-manos do Estado, representação do poder local do Estado, mas eles têm um poder jurisdicional, poder de administrar a justiça, que é um poder que advém do costume. E neste poder eles têm mecanismos próprios, baseados nos diferentes costumes que governam cada um dos sobre-reinos ou dos reinos que integram o território que chamamos Angola. Por causa disso, eles fazem aplicar o direito consuetudinário, o direito com o qual eles estão acostumados a lidar. Isso leva a que, naquele plano, isto de direito legislativo não existe. O que existe é direito consuetudinário. Naquele plano, os tribunais estaduais, a polícia, desempenham uma função posterior à realização da justiça. Inclusive, em alguns casos, nem há sequer essa presença de tribunais judiciais. E nos casos em que há uma tensão. Certamente já terão ouvido falar do caso Camutuculero, no Canto Cubango, terão ouvido falar há pouco tempo do caso do Soba, o rei do Bailundo, que foi destituído depois de ter feito um julgamento. Naquelas comunidades em concreto, o que funciona, o que se tem por costume, o que tem por direito é o que vem do costume. Portanto, as pessoas não têm alternativa se não assumirem o costume como sendo efetivamente a fonte de direito a ser aplicada. Isso por um lado. Por outro lado, há a convicção, isso aqui é uma coisa engraçada, de que quando se viola o costume, principalmente quando há intervenção de autoridades tradicionais, há consequências imprevisíveis e graves. Isso leva a que as pessoas, quando interpeladas por autoridades tradicionais consuetudinárias, não são autoridades tradicionais, substitutos de capatazes, mas estamos a falar de verdadeiramente dotados de poder soberano, advindo dos reinos, advindo do costume, as pessoas têm receios, porque dizem que há consequências que podem chegar até à morte. Então, quando são-lhes colocadas estas medidas no plano consuetudinário, têm a tendência de cumprir imediatamente. Não há polícia nas autoridades consuetudinárias, não precisam, porque a polícia são as próprias pessoas que se submetem voluntariamente. Quer dizer, não sei se podemos dizer voluntariamente, se calhar diríamos temerariamente, porque voluntariamente não é bem a questão, é mais o medo da consequência que move as pessoas a seguirem com facilidade aquilo que o SOB efetivamente tenha decidido. Claro que isto implica que o poder do direito ou os poderes do direito estão fragmentados e nós precisamos de, ainda que eles continuem fragmentados, precisamos de conseguir encontrar o elemento comum. Precisamos de encontrar o denominador comum entre estes fragmentos do direito, de modo a que efetivamente possamos ter um direito angolano como tal. E em termos, respondendo mais diretamente às vossas questões, são vários os fatores que levam a que nós tenhamos esta multiplicidade de práticas, especialmente as práticas consuetudinárias e as práticas de vingança. Elas são, mas é a ineficácia do sistema legislativo que conduz. E essa ineficácia do sistema legislativo não é de agora. Se forem a ver em termos históricos, quando os portugueses dominaram os diferentes reinos, eles não extinguiram os reinos. O que eles fizeram foi assumir dirigirem a administração dos reinos. Os reinos passaram a reportar a eles. Portanto, o que eles fizeram, em vez de serem eles a institucionalizar a lei, acabaram por utilizar as autoridades que existiam para realizarem os fins que eles pretendiam. Só que aí havia a subordinação do costume e das autoridades costumeiras às autoridades legislativas, que eram autoridades coloniais. Quando nós decretamos a independência, decretada a independência, também precisamos deixou de haver o controle que havia sobre as autoridades tradicionais,
para as autoridades consuetudinárias, que não são necessariamente a mesma coisa, porque nas autoridades tradicionais encontramos aqueles que são só capatazes e também encontramos os que são reis por força de regras consuetudinárias. Nós acabamos por ter, digamos, estas condicionantes juntas e conjuntamente permitem-nos ter a fragmentação interessante que temos. E eu gostaria de não morrer antes de começarmos a ver estas diferentes Angolas a se juntarem e a atuarem conjuntamente. Eu estou sempre a fazer questões, permita-me, doutor. Eu tenho aqui uma questão. O doutor explanava muito bem sobre essa envoltura. Porém, eu gostaria de saber a opinião do doutor concernente sendo que nós, né, temos várias comunidades e muitos angolanos não falam necessariamente tão bem o português, são as línguas nacionais. Sim, sim. E eu gostaria de saber, na opinião do doutor, se seria eficaz, de fato, traduzirmos, por exemplo, a Constituição da República de Angola para línguas nacionais? Ou seria só gasto? Seria só em vão mesmo? Eu penso que primeiro, em termos de tradução, já se fez tradução para línguas nacionais, tem estado a fazer um trabalho interessante em relação a isso, quer a nível da imprensa nacional como a nível do Tribunal Constitucional, tem estado a fazer traduções da Constituição, quer para idiomas internacionais, como inglês, francês, alemão, espanhol, mas também para as diferentes línguas que são faladas a nível de Angola, que são chamadas línguas nacionais, que eu não gosto muito dessa expressão, línguas dos reinos anteriores à Constituição de Angola. Este esforço está a ser feito. O problema que encontramos é que diferente do que acontecia, pelo menos vou falar da experiência do AMBO. No AMBO, antes da independência, a maioria das pessoas acabava por aprender a escrever e ler Umbundo por causa da igreja. Na igreja, a aprendizagem era em Umbundo e, portanto, as pessoas conseguiam ler. Aprendiam a ler. Não sei se atualmente, nas comunidades com as quais eu tive contato nessa altura, já não há tanto conhecimento assim da escrita de Umbundo. Então, ter uma Constituição em Umbundo poderá não produzir efeitos relevantes. Certo. Ter uma Constituição em Aneca poderá não produzir efeitos relevantes. Agora, os que me preocupam mais são os nossos irmãos coisas, os busquimanos, aqueles que vivem na fronteira com a Namíbia. Eu não sei sequer se existe uma escrita daquele idioma deles, então não sei se seria muito bom, se seria eficaz fazer apenas tradução escrita. Se fizerem traduções e fizerem áudios, e fizerem audiolivros a explicar não só para que existe a Constituição, o que é a Constituição, há um sistema legislativo, isso eventualmente seria de ajuda. Enquanto o sistema legislativo não penso que seja tão indispensável, a Constituição acho que é indispensável. Por quê? Porque a lei, nós já dissemos que a Constituição, de acordo à Constituição, a lei e o costume estão equiparados, mas a Constituição não. O costume, para ser costume, tem que respeitar a Constituição. O que é que isso implica? Isso implica que todos os que aplicam costume devem conhecer a Constituição para poderem respeitar, para evitar que seja violada. Devem compreender o que é a dignidade da pessoa humana para evitar que a violem, para garantir que a concretizem. Ora, se nós não tivermos nenhum esforço que nos permita fazer isso, não se pode falar nem do pluralismo jurídico, que é um conceito, como disse, dizem que é conceito do Sul, mas apesar das doutrinas do Sul, das correntes do Sul, mas essas correntes do Sul são igualmente eurocêntricas, não é diferente daquilo que a Europa em geral defende. É um mecanismo alternativo de continuidade do eurocentrismo. Não é bem isso que nós precisamos. Mesmo o conceito de afrocentricidade também, para mim, não serve justamente por causa disso. O conceito de afrocentricidade implicaria que nós teríamos que olhar para a África como se fosse
mesma coisa. E não é possível olharmos para a África dessa forma, viola em si a essência de cada um dos estados que fazem parte da África. Viola o mosaico cultural, o mosaico intelectual, o mosaico jurídico que a África é. É preciso, digamos, fazer essa autonomização. E também não faz sentido reduzirmos a África, ou melhor, reduzirmos a Angola a cada um dos reinos que eram, porque também Angola já não é os reinos que eram. Ora, também não significa que nós vamos, por isso, aderir a eurocentrismo. Não é isso. Nós temos que construir soluções adequadas a Angola. E as soluções adequadas a Angola têm que se estudar, por exemplo, os coisãs a que me referi. Nós temos que compreender qual é o mecanismo de aprendizagem dos coisãs. E com base no mecanismo de aprendizagem deles, introduzir neles os conceitos da Constituição e fazer-lhes perceber o conteúdo dessa mesma Constituição. Fazer o mesmo com todas as outras comunidades, até que todos compreendam efetivamente o que é a Constituição e entendam o seu conteúdo, especialmente no que toca aos direitos fundamentais, e então se organizem no sentido de a respeitar. Se assim não for, esta história de o costume ser válido enquanto respeitar a Constituição vai ser apenas uma história, porque não se pode respeitar o que não se conhece, nem se pode deixar de respeitar aquilo que não se conhece. Exatamente. Continuaremos a ter essa dimensão dos vingadores para meios periurbanos, continuará a haver a vertente consuetudinária para as comunidades que seguiam por costumes, e continuaremos a ter o Estado, em geral, a regular de acordo à lei e a aplicar a lei nas partes em que efetivamente os tribunais judiciais chegaram. E não é este o caminho para se ter efetivamente um ordenamento jurídico adequado. Eu penso que nós temos que aproveitar as diferentes potencialidades jurídicas da nossa realidade jurídica e dar as respostas de que precisamos. E isso é facilitado pela angocentricidade jurídica. E a angocentricidade jurídica, por isso, não nos dá uma solução de transformarmos as leis, ou pelo menos a Constituição, em idiomas nacionais apenas, mas vai nos obrigar a compreendermos o modo específico da aprendizagem de cada comunidade angolana e desenvolver para aquela comunidade, portanto, conteúdos adequados ao seu mecanismo de aprendizagem sem o transformar. Nós não precisamos de retirar das pessoas as características que têm, exceto a necessidade indispensável de expurgar violações à Constituição e violações à dignidade da pessoa humana. Só isso. O resto, temos que deixar as pessoas se desenvolverem, temos que manter a riqueza cultural que temos. E se não fizermos isso, se não assumimos uma posição angocêntrica, o que vai acontecer é mais ou menos um exercício aparentemente colonial. Aparentemente colonial por quê? Porque vamos esbater cada vez mais os momentos de intervenção. Estes momentos de intervenção de vingança, não me importa que sejam destruídos, mas os momentos de intervenção consuetudinária, importa-me muito que não sejam destruídos. Era bom que fossem preservados, que fossem integrados dentro do ordenamento jurídico e tivéssemos efetivamente uma comunidade mais desenvolvida e que reflita uma identidade específica do que Angola é, que permita que quando nós falemos de qualquer problema jurídico consigamos nos referir especificamente às questões especificamente angolanas e deixarmos as questões que são comuns dos outros com os outros. É essa a visão que nós temos. É importante fazer as traduções, não dizemos que não é importante, mas mais importante do que fazer as traduções é compreender exatamente como é que as pessoas aprendem e levar a essas pessoas o mecanismo de aprendizagem adequado. Há organizações a nível de Angola que fazem esse tipo de trabalho, nomeadamente a ADRA faz trabalho de compreender como é que a comunidade funciona e em função disso vai levando o conhecimento que a comunidade precisa, sem a desconfigurar. Esse exemplo poderia ser, digamos, massificado, poderia ser repetido nas outras comunidades, de modo e para os outros campos, além da agricultura, para conseguirmos efetivamente que a Angola tenha um ordenamento jurídico verdadeiramente angolano.
de outra forma, e consigamos que tenhamos o direito a funcionar. De outra forma, não conseguiremos. Estaremos a dar pequenos passos, mas sem a coordenação adequada, e nisso não conseguiremos ter o que precisamos. Por isso, doutor, assim, a tradução é boa, mas não é suficiente. É preciso mais. Preciso compreendermos o que é que leva as pessoas a aprender, o que é que as incentiva a aprender, e utilizar esses mecanismos para que elas aprendam o direito, aprendam essencialmente a Constituição e a respeito. Ainda temos um caminho longo a percorrer, doutor. Doutor, temos um caminho longo a percorrer. Devo lhe dizer que a angocentricidade, por isso, é efetivamente um caminho. É um caminho que obriga a que façamos um diagnóstico específico de cada uma das manifestações, de cada uma das intencionalidades, de cada uma das potencialidades jurídicas, de cada uma das manifestações de realização de justiça que existem em Angola, para a partir dela ir construindo soluções. A angocentricidade, ou seguimos por essa via, ou então nós ficamos com um direito mais europeu, ou com um direito mais africano, mas normalmente quando nós dizemos direito mais africano, estamos a querer ir buscar direito da África do Sul, direito da Nigéria, e direito da Nigéria não é direito angolano, direito da África do Sul não é direito angolano. E não é generalizável só porque está na África do Sul. É preciso que para nós trazermos alguma coisa da África do Sul, tenhamos verificado que aquela comunidade da África do Sul tem características semelhantes àquelas que nós temos na nossa comunidade específica, que os problemas que eles viveram têm semelhança aos nossos problemas e que a solução que eles construíram vai efetivamente de encontro, por isso vai efetivamente de encontro aos problemas que vivemos. Não basta, por exemplo, vermos que na África do Sul estão a atacar estrangeiros e criam leis, criam polícia para correr atrás, para nós dizermos a mesma coisa. Não, nós temos que compreender se o que leva os sul-africanos a correrem com estrangeiros é a mesma coisa que leva os angolanos a correrem com estrangeiros. Se o modo como os angolanos funcionam ao correrem é igual ao modo como os sul-africanos funcionam. Se o modo como se controla os sul-africanos quando aplicado aqui aos angolanos efetivamente funciona. E não é muito difícil perceber isso. Em todos os grupos, em todos os lugares, não é muito difícil de perceber. Mesmo naqueles sítios onde dizem que é lugares melindrosos. Se a pessoa for lá e perguntar quem é que manda, sabem quem é que manda. E esse que manda tem mecanismos de controle que ele aplica. E nós precisamos de olhar para esses mecanismos de controle eficazes e os aplicarmos, desde que não sejam contrários à dignidade da pessoa humana, nem violem a Constituição. Portanto, de fato, é um tema que poderíamos estar aqui a decorrer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Acho que ainda teriam muitas questões, porque Muita coisa de por fato, se falar. De fato, é um tema que não engloba só leis, não é exatamente só a legislação e tudo mais. É bem cabal o tema e bem interessante, doutor. Posso? Efetivamente, doutora, a angocentricidade não, em primeiro lugar, não adota um único método para compreender as coisas, nem adota mecanismos excludentes, não vai estudar as questões com preconceitos. O que se procura é compreender a realidade tal como ela é, para, em função de como ela é, encontrar mecanismos para que ela seja juridicamente justificável e juridicamente fundamentada em toda a sua atuação. E, portanto, isso faz com que nós não tenhamos que olhar para a lei apenas. Sim. Isso faz com que nós não olhemos apenas para a experiência jurídica tal como nos é apresentada em termos europeus. Não olhemos apenas para a experiência jurídica como uma experiência jurisprudencial, como uma experiência, digamos, legislativa, como uma experiência doutrinária, como uma experiência meramente acadêmica, como acontece no processo de aprendizagem, mas temos que olhar para todas as possíveis dimensões do direito, desde os factos em si, os problemas inerentes aos factos, os valores, conhecermos os valores de cada um, e as normas
conforme a realidade concreta de cada um. E quando falamos de normas conforme a realidade concreta de cada um, não é assumirmos como norma aquilo que está dito que é norma. Nós queremos inferir as normas conforme a conduta das pessoas. Ou seja, as pessoas praticam atos. E quando praticam esses atos, eles assumem que estão a realizar um dever. Alguns, no nosso ordenamento jurídico, quando fazem, é um dever legal, que vem da lei. Os tribunais normalmente fundam a sua convicção na lei. Outros, dever consuetudinários. O costume do meu pai, da minha zona, diz isso, 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 e em função disso faço. Outros seguem um instinto de vingança, que eu designo instinto de vingança, mas eventualmente não seja necessariamente vingança. Se calhar, se formos para aquelas comunidades, vamos compreender que para eles aquilo tem um outro nome e tem uma outra característica, deve ser compreendido de outra forma. A angocentricidade jurídica dá-nos abertura para assumirmos isso, para chegarmos e efetivamente embebermos, entendermos, e depois de entendermos, comparar com as outras realidades de Angola e construirmos a partir dali mecanismos generalizáveis para dizermos: isto é direito da Angola, isto é direito em Angola. Não só dizer que está na lei, porque a lei é só um caminho. A lei é como uma receita. Se nós começarmos a dizer que o direito é lei, vai ser como dizer que a receita de bolo é bolo, e a receita de bolo nunca vai ser bolo. Exatamente. Bolo Certo. é bolo, não é a receita de bolo. De bolo. Portanto, em relação ao direito também, efetivamente isso ou está em vigor e efetivamente as pessoas têm em consideração, ou não é direito. Para ser direito tem que ser vigente não apenas no sentido formal de que está em vigor, mas está em vigor. Vigor implica necessariamente força. Tem força na medida em que as pessoas, na sua conduta, têm efetivamente em consideração a atuação das pessoas informada é fundamentada nestas normas. E o que em termos de angocentricidade entendemos que deve ser compreendido como direito é efetivamente o normativo, o critério que serve de valoração para a conduta das pessoas. As pessoas, quando comportam-se, quando conduzem atos, em que elas se baseiam? Qual é a norma que elas estão a ter em consideração? E em concreto é isso. E depois, se eventualmente quisermos vir a evoluir para um ordenamento jurídico meramente legislativo, bem, esse ordenamento meramente legislativo só devia tornar como geral e abstrato aquilo que efetivamente na prática já é sentido. Por isso é que, numa perspectiva romanística de direito romano, e por acaso o professor Eduardo Vera Cruz Pinto quer o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, como o professor Sebastião Cruz, nos seus livros de direito romano, dão indicação específica de como não é a lei que deve ser fonte de direito, mas é o direito que deve ser fonte da lei. Certo. Isso porque... E o direito como é que seria verificado? Necessariamente com base nesta indicação. Agora, aqui vem a diferença. Para o romanista, o direito devia ser identificado de acordo à prudência do julgador. Nós, na angocentricidade jurídica, não assumimos uma visão meramente da prudência de quem aplica. Nós entendemos que é preciso compreender não só a visão de quem aplica, mas também a visão daquela comunidade específica que se submete à conduta em si. Não olhamos para o direito como um mero resultado das decisões do julgador, por mais prudentes que sejam, certo, mas também temos em consideração a aplicabilidade prática, o reconhecimento da autoridade que aquele tem. É claro que, em termos de resultados definitivos, aquilo que a romanística ensina não vai ser muito diferente daquilo que nós defendemos, porque a única diferença é que enquanto a romanística vai acabar por entender que as pessoas se vinculam-se às decisões por serem decisões prudentes,
tomadas segundo um juízo de boa razão, um juízo de entendimento bastante prudente. Nós entendemos que não basta esta prudência. Não é a prudência que vai gerar a normatividade jurídica, mas há também a legitimidade oriunda da própria conduta das pessoas, das próprias pessoas. Nós assumimos uma ideia de princípio democrático no âmbito da criação de direito e democrático no âmbito da prática, da aplicação do direito também. Daí que não assumimos exclusivamente o prudente juízo do aplicador, do juiz, no caso, ou do jurisprudente, para determinar o que efetivamente vai ser direito, mas assumimos também a importância da obrigatoriedade, da convicção da obrigatoriedade que as pessoas efetivamente têm relativamente àquilo que são as normas. Não quer dizer por isso que nós assumimos que o costume é a fonte de direito por excelência. Também não assumimos isso. O que nós assumimos é que a avaliação do que será a fonte de direito em concreto no ordenamento jurídico angolano não pode depender do que é maioritariamente fonte de direito, como algumas vezes dizem. A fonte de direito aqui é a lei, porque de acordo ao nosso ordenamento jurídico, as pessoas estão vinculadas à lei. Não é bem por aí. Também não vamos dizer, olha, é o costume, porque o costume é o que a maioria dos angolanos, a maioria é o que vigora na maior parte do território angolano. Primeiro, nós não temos nenhum estudo que nos prova que efetivamente no ordenamento jurídico angolano o costume é o que mais em vigor está. Para nós, para se dar uma resposta de quais são as fontes de direito, é preciso fazer um estudo específico em todas as comunidades de Angola para, no final, perceber se não, nesta comunidade em especial o que é fonte é isto, nesta comunidade especial o que é fonte é aquilo, naquela comunidade o que é fonte é aquilo. O que é que se estuda como direito, o que é que se aprende como direito? Nós não vamos dizer, não, olha, isto aqui é exclusivamente como se faz em Portugal. Não. Nós dissemos, não, vamos a cada uma das instituições e vamos compreender o que é que se ensina. E muitas vezes vamos notando que muitas instituições já não se ensina exatamente o que se ensina em Portugal. Há uma adaptação, primeiro em termos de legislação, mas também há uma adaptação em termos de práticas jurídicas, não necessariamente baseadas na lei, não necessariamente associadas ao pluralismo jurídico como tal, mas que têm uma relevância no plano da realização do direito em Angola. Nós temos estas vertentes todas que temos que levar em consideração neste plano. E em termos do que é que se pratica, o que é que se faz como direito, também nós não olhamos para o tribunal e dizemos logo, não, aquilo que o tribunal faz é o que é o direito. Também não olhamos para o que o executivo faz, não, aquilo que o executivo faz é o que é o direito. Não, não é isso. Também não olhamos apenas para as autoridades tradicionais e dizemos, não, que as autoridades tradicionais fazem o que é direito. Não. Nós temos em consideração o que as pessoas têm como fundamento para as suas condutas, as pessoas primeiro, a pessoa em primeiro lugar, depois é que olhamos para essas organizações e também fazemos uma avaliação de se o facto dessas organizações definirem determinada coisa como o que deve ser, implica que na conduta das pessoas elas vão efetivamente ter aquilo em consideração. E infelizmente há várias, não temos a maioria das hipóteses, como não temos um estudo finalizado, podemos dizer, a maioria das hipóteses com as quais nós lidamos levam-nos a ter a percepção, e é uma hipótese, não é um resultado de um estudo finalizado, a hipótese é de que, a hipótese provável e provavelmente justificável e demonstrável com base depois de um estudo concreto, é de que a maioria das pessoas não seguia pela lei, não está preocupado com o direito. Posso dar 3 ou 4 exemplos, se me permitirem. Começando com a aquisição de terrenos. Para a aquisição de terrenos, há a lei de terras e há o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos. E a maioria das pessoas não está muito preocupado com aquilo que as regras dizem. As pessoas vão para a administração e, chegados na administração, não querem saber o que a lei diz. O que eles querem saber é o que têm que fazer para terem
o terreno. Terreno, certo. É isso, e mais nada. E depois de terem o terreno, vão construir, depois de construir, ficam na casa. Não procuram saber quais são os documentos necessários para que aquela casa que eles construíram seja efetivamente deles. Exatamente. E nós temos vários imóveis construídos. Não são imóveis que foram construídos distantes de Luanda, imóveis construídos em Luanda, imóveis construídos nas capitais das províncias, que os titulares não têm nenhum documento que comprova que aquele bem é efetivamente deles. Não têm nem escritura pública de direito de superfície, não têm nem alguma certidão matricial em nome deles, não existe certidão de registro predial em nome deles. Se não tem nenhum desses documentos, você não é proprietário. Mas as pessoas não seguem isso. Outro exemplo. Quando uma criança nasce, tem que ser registrada, de acordo com aquilo que a lei manda. As pessoas não vão registrar os filhos quando nascem em regra. Procuram registrar quando precisam de fazer alguma coisa. Mesmo na cidade, quando é para... mas há pessoas que estudaram e que procuram logo tratar documentos. Normalmente procuram logo tratar documentos quando querem viajar. Porque sabem que você vai viajar, precisa de documentos, precisa de autorizações. E não vai, mesmo que tiver uma autorização, se não tiver documentos, não vai servir. Então as pessoas não se sentem vinculadas a cumprirem aquilo que a lei determina. Outra coisa é o trânsito. Podemos dar o exemplo do trânsito. No trânsito, as pessoas só querem chegar em casa. E muitos deles, às vezes, nem avaliam o que estão a ser. Se em regra, os condutores parece que não se importam muito com as regras de trânsito. A maioria dos motoqueiros, não posso dizer todos os motoqueiros, mas a maioria dos motoqueiros parece que não entendem, têm menos interesse nisso. Que às vezes a pessoa vê, estou a ir para um lugar, estou no sentido oposto em que ele nunca devia ter passado de acordo à regra, ele está lá a vir em alta velocidade. Então, e ele vem em alta velocidade. Primeiro está vindo no sentido contrário e vem em alta velocidade. Portanto, são exemplos que demonstram que, infelizmente, não há. E depois tem outro exemplo dos crimes. Em regra, também é uma hipótese, não resultado de um estudo, mas as hipóteses que normalmente nos aparecem é de que, se vocês prestarem atenção às redes sociais, se prestarem atenção às notícias, se prestarem atenção dentro das notícias, por exemplo, Fala Angola, apresentam muitos casos, e muitos desses casos não foram a tribunal nenhum. E casos que implicam crimes, implicam violação de direitos patrimoniais, implicam violação de direitos pessoais, mas não foram para tribunal. Por que as pessoas vão ao Fala Angola em vez de ir à polícia? Ou seja, não há nenhuma lei que diz que vão ao Fala Angola, que tem que ir ao Fala Angola. A lei diz que tem que fazer participação. Exatamente. Mas muita gente não faz participação à polícia, vai ao Fala Angola. Muita gente não faz participação à polícia, expõe nas redes sociais. Muita gente não faz participação à polícia, vai fazer um telefonema para a rádio. Porque não estão a se guiar pela lei. Não estão a se guiar pela lei. Um último exemplo. Recentemente um amigo, uma colega minha por acaso, a colega e amiga, falava sobre a ideia de 10% do negócio. Quando você faz um negócio, tem que dar 10%. E há a convicção de que qualquer negócio que você faça, se alguém tratar um documento para si, tem que dar 10%. Se alguém tiver intermediário, tem que dar 10%, que 10% é de lei. Não há nenhuma lei que estabelece que se você tiver uma licença, por exemplo, um alvará, o alvará você vai ter que dar 10% se existir um indivíduo um funcionário público que o ajudar a resolver um problema, que na verdade é trabalho do funcionário público, certo, ajudar a resolver problema. Exatamente. Tem que lhe dar 10%, não tem que dar 10% nenhum, isso não resulta de lei alguma.
Mas na prática, se você não der os 10%, ele virá. E se depois dele vir, a pessoa insistir, pode falar com outras pessoas. Essas outras pessoas vão dizer que você tem que dar o 10%, porque o 10% é obrigatório. Mas não é obrigatório. Não há obrigatoriedade de dar os 10%. Portanto, nós temos, se quisermos aqui, estes exemplos que indicam que precisamos de fazer um update, precisamos urgentemente de fazer um update em toda a nossa atuação, de modo a que o direito seja... Porque o que é que a angocentricidade... O que é que me moveu a começar a fazer essa investigação? Eu queria sentir o direito vivo. Eu não sinto, em geral, que o direito está vivo. Eu sinto que o direito diz uma coisa e, na prática, tende-se a fazer algo diferente. Há muita gente que diz, não, isso aqui é coisa do governo, isso é coisa do partido que está a governar, isso é coisa dos deputados, mas não é coisa do governo e dos deputados. É uma atuação generalizada em que nós não nos guiamos pelo direito. Às vezes até sabemos, que a lei diz isso, mas... Não fazemos. Não. Voltamos à velha questão. Então... Da falta de confiança. Na verdade, é difícil confiar em alguma coisa que nós não conhecemos. Ou se calhar diria, é impossível confiar em alguma coisa que nós não conhecemos. E quando não conhecemos, não funciona. E mesmo que conheçamos, se tivermos uma ideia, e no plano dessa ideia acabamos por entender que isso acaba por ser mais custoso, que isso acaba por ser mais custoso do que outro caminho, a nossa tendência é seguir o caminho menos custoso. Mais fácil, no caso. Fácil. Certo. Eu gostaria que o Dr. Chimuco desse uma chega. Nós estamos a falar muito bem sobre a angocentricidade jurídica. Eu sempre vou falar de forma pausada, mas eu gostaria que o doutor desse um chega sobre... O doutor falou sobre as leis, sobre a prática, como é que se reflete, mas gostaria que o doutor, assim, em palavras miúdas, para que todo mundo perceba, como de fato se reflete na jurisprudência. Porque o doutor falou e deu aí umas pinceladas, mas gostaríamos de ver esse assunto bem mais clarificado. Bem, em termos de jurisprudência, que trata-se de decisões dos tribunais, a angocentricidade jurídica devia, se calhar, aproveita essa questão para também falar no plano legislativo. No plano legislativo, voltar a falar no plano legislativo, porque já demos uma ideia, referindo-nos que deve ser o direito a base da lei, não a lei a base do direito. Isso implica uma inversão. Mas este direito não pode ser entendido como aquilo que os juízes decidem com base na sua prudência, mas deve ser entendido efetivamente como o resultado daquilo que serve de critério, de princípio de conduta das pessoas, baseado, ou se quisermos, filtrado pela dignidade da pessoa humana e pelo respeito à Constituição, por um lado. Mas depois pensar em termos de administração e em termos de jurisprudência, devia funcionar mais ou menos, digamos, nos mesmos termos. Hoje, a nossa jurisprudência, baseado na nossa Constituição, que diz que o juiz deve respeito à Constituição e à lei e decide de acordo com a sua consciência e a lei. O que é que resulta disso? É que o juiz está vinculado em regra à lei. O juiz decide apenas, ou essencialmente, de acordo com aquilo que a lei venha a determinar. A perspectiva angocêntrica já deixa de lado, levará a que o juiz não se baste por olhar para a lei. O juiz deve, nisso, não sei se podemos dizer que isso faz parte da consciência, mas não faz parte da consciência, deve compreender em concreto o direito inerente à relação que se estabeleceu e ele deve, no plano da valoração que vai fazer, procurar trazer na sua decisão não apenas os valores que constam de leis, mas os valores que em concreto, no momento da relação, no âmbito da relação, movem
a comunidade ou as comunidades em que as partes da relação se inserem. Ou seja, o juiz não será um mero aplicador da lei, mas também não será um mero aplicador de um costume em termos gerais. Ele vai ter que considerar o problema jurídico em si, o problema da justiça em si, e vai ter que fazer um trabalho no sentido de que quando ele tome a sua decisão não seja como é que eu posso dizer, um causador de curto-circuito na relação. O que é que eu quero dizer com isto de causador de curto-circuito? O direito, ele surge dentro de uma comunidade e ele aplica-se à comunidade, aplica-se às pessoas. E as pessoas devem conviver de modo harmonioso. O direito vem servir para garantir essa harmonia. Se toma uma decisão que até se baseia numa lei, mas essa decisão, quando aplicada no local, acaba por gerar, digamos, ausência da harmonia, acaba por gerar desarmonia, acaba por criar mais conflitos do que soluções, esta decisão não deve efetivamente ser tomada. Ou seja, nós, com a angocentricidade, aquilo que acabamos por defender obrigará que os juízes tenham um trabalho mais aturado do que aquele que têm. Só que para os juízes fazerem um trabalho mais aturado do que aquele que têm tido, no sentido de captarem adequadamente a realidade, não basta fazerem as provas como as partes vão trazendo ou como eventualmente em termos criminais o SIC apresenta. É preciso compreender o contexto de que as pessoas vêm, um contexto em que as pessoas convivem, os valores que imperam naquela comunidade, apesar dos valores que imperam a nível do país. Os valores que imperam a nível do país constam de leis. Mas além destes, é preciso compreender os valores específicos da comunidade em que a pessoa vive, porque senão continuaremos a ter aquela realidade a que eu me referi logo no princípio. O indivíduo sai da comunidade, vai para o tribunal, vai para a cadeia, sai da cadeia, volta para a comunidade vê e começa a olhar, pronto, esse gajo aqui voltou, foi e já voltou. E pouco tempo depois de voltar comete mais algum crime. Exatamente. A comunidade tolera um pouco mais, até chegar à altura em que já não tolera mais, e o que é que faz? Dá cabo dele. Nós precisamos que o juiz sirva então de pacificador, mas para ser pacificador tem que compreender naturalmente os valores específicos de cada comunidade, os valores específicos de outras fontes de direito que possam ser vigentes na comunidade em que está inserida a pessoa que é objeto, que é parte dos processos que os juízes devem decidir. Precisamos, portanto, em relação à jurisprudência, desta, se quisermos, visão mais baseada no problema, mas não um problema meramente baseado na lei, mas um problema baseado na ideia de juridicidade, na ideia do que deve ser e do que deve ser efetivamente, não apenas num dever ser abstrato. É preciso um dever ser concreto. O direito não pode se bastar por um dever ser abstrato. O juiz não está lá para meramente aplicar a lei, mas está para descobrir qual é o critério de valor, adequado para considerar uma conduta como válida, por isso permitida, ou como inválida e por isso proibida, e sendo proibida, responsabilizar aqueles que efetivamente incorreram nela. Em termos de jurisprudência, o juiz, a angocentricidade jurídica vai obrigar a isso. E vai obrigar também a assunção, por causa disso, de uma postura tendencialmente multidisciplinar. Não significa isso que nós vamos ter que ter juízes que estudam sociologia, psicologia, economia e por aí fora. Não, mas um juiz, quando tiver que debruçar-se sobre uma questão que exige conhecimento médico, deverá necessariamente convocar um médico para o ajudar a compreender. É claro que se pode dizer, mas a lei também permite isso. A lei permite isso, mas não impõe. O que nós entendemos é que deve ser, não pode ser. O juiz não pode ir buscar, o juiz deve ir buscar. Porque o juiz tem formação jurídica. Ele não sabe, não tem que estudar medicina. Ele não tem que saber de medicina.
não tem que estudar psicologia, não tem que estudar, digamos, antropologia, mas tem que conseguir fazer o enquadramento que, sendo aplicado, não implica, não leve a uma solução que pode ser juridicamente ou legalmente adequada, mas antropologicamente errada. Ou uma solução que seja juridicamente certa, mas sociologicamente errada. O jurista não pode fazer isso. Portanto, ou que seja juridicamente ou legalmente adequada, mas economicamente inadequada. O jurista tem que evitar isso. Porque se nós assumimos, imagine em termos econômicos, um juiz regula avalia o incumprimento de um contrato e fica apenas pela lei. O que tende a acabar por acontecer é que as pessoas recebem indemnizações que têm valores reais irrisórios. Por quê? A nossa moeda está cada vez mais a desvalorizar. A pessoa que tiver uma dívida em 2010 de 100 mil kwanzas tinha $1.000. Sim. Certo. Essa mesma dívida hoje, quanto é que é? São $100. 100 mil kwanzas, $100, nada mais que isso. Se o juiz não fizer a ponderação adequada dos fenômenos econômicos inerentes a isso, acabará por tomar uma decisão que aquele indivíduo que teria a receber o equivalente a $1.000 vai receber o equivalente a 100. Você perde $900 por causa da falta desta componente. A justiça, o jurista não tem que saber tudo, mas tem que saber o básico para entender que nesta matéria eu preciso de ouvir um economista. Nesta matéria eu preciso de ouvir um sociólogo. Neste ponto eu preciso de ouvir um engenheiro de construção. Nesta parte eu preciso de ouvir um arquiteto. Ora, precisa-se também, no plano da angocentricidade jurídica, de uma sociedade mais aberta. Dali eu me referir que não se trata apenas de uma angocentricidade jurídica, mas tem que ser angocentricidade genérica. Porque nós aqui em Angola estamos a acabar por assumir conflitos entre profissões que existem nos outros países, conflitos que não nos ajudam em nada. Haver indivíduos que dizem, olha, o jurista está a ser chamado para comentar tudo. Olha, o direito regula tudo. O direito regula tudo. Mas não podem ser só os juristas a falar. E os outros também não podem assumir a postura de, olha, só estão a chamar os juristas. Porque muitas vezes quem está a chamar os tais juristas é alguém que não é jurista. É alguém que não é jurista. E esse alguém que não é jurista precisa, por um lado, também de compreender que, apesar de ser um problema que é regulado pelo direito, tem outras dimensões. Uma coisa interessante em termos de legislação. Se não se fizer um estudo antropológico adequado, pode-se criar uma lei. Quando colocada em determinada comunidade, aquela lei não tem nenhuma base para ser aplicada. Se não se fizer o estudo econômico adequado, aprova-se uma lei que acaba por ser mais cara para o Estado, primeiro, mais cara para as pessoas, e não se compreende por que se aprova uma lei assim. Há uma coisa que se fala no plano de processo legislativo, em vários lugares, fala-se de análise econômica das leis, estudo do impacto econômico da lei, que implica, primeiro, compreender quanto é que custa fazer uma lei, não é? Implica se a aprovação daquela lei vai permitir poupar quanto, fazem-se prognósticos para isso, e se vai também implicar gastar quanto, para comparar com a realidade atual, certo? Se nós aprovarmos essa lei, acabaremos por poupar, porque em termos de perdas, essas perdas ficam acauteladas. Acabaremos por poupar, porque em termos de ganhos, as pessoas poderão ter este e aquele ganho. Portanto, o direito, a solução só chega a ser realmente justa se, além de ser juridicamente justa, for justa também de acordo aos outros pontos de vista. Por isso, o juiz, tal como os outros profissionais de direito, não pode se bastar por si. Aquelas histórias que algumas vezes vemos de situações em que um advogado ou alguém aparenta estar
mal, não consegue falar adequadamente ou fala de coisas desconexas e simplesmente diz, não, esse aqui está a fingir. O juiz não tem conhecimento para dizer isso. Sim. O procurador não tem conhecimento para dizer isso. O advogado não tem conhecimento para dizer que aquela pessoa está simplesmente a fingir. Quem pode dizer se aquele comportamento é mero fingimento ou não, tem que ser alguém que tem conhecimento, fez estudos nas ciências psicológicas, ou um psicanalista, um psiquiatra. Estes sim têm conhecimento sobre isso. E é esses que devem ser chamados. Devem, não podem. Temos que sair do podem para o devem, para compreendermos que as soluções jurídicas em concreto devem necessariamente respeitar essas outras componentes. Hoje em dia, por exemplo, fala-se muito de informática. Para se criar normas informáticas, é preciso ouvirmos engenheiros informáticos. Para se criarem normas sobre inteligência artificial, é preciso ouvirem-se pessoas que trabalham com inteligência artificial. Para decidirmos casos também inerentes a isso, é preciso ouvirmos, porque o que é que nós teremos? Teremos sempre uma pessoa a dizer uma coisa, outra a dizer outra. Tem que haver uma terceira opinião. E a terceira opinião, o juiz não pode simplesmente, não, eu acho que aquele aí disse as coisas de modo melhor. Não. É preciso ver se aquele melhor que ele disse é também, em termos da ciência, da própria ciência, o que efetivamente é mais adequado. Porque de outra forma, o que é que fica? Não, o juiz está convencido, acabou. O juiz não é só o juiz ficar convencido. É preciso que a decisão do juiz, se o juiz não disser nada, convença qualquer pessoa. A decisão do juiz não é para o juiz estar convencido. Não implica que o juiz esteja convencido. O juiz tem que fundamentar a sua decisão necessariamente por quê? Porque a decisão do juiz deve ser objetivamente convincente. No sentido de que qualquer pessoa que avaliar vai ver, não, está bem feito. Mas sozinho o juiz não vai conseguir isso. Tem necessariamente que convocar os outros técnicos. Essas são as implicações em geral que isso terá, sendo certo que, em termos do valor da jurisprudência em si, também poderá ter, compreende-se que poderá ter um valor diferente, na medida em que, na perspectiva angocêntrica, tendemos a assumir que a lei não é fonte de direito por excelência exclusivamente. Aliás, entendemos que o legislador pode criar direito desta mesma forma que a possibilidade que o legislador tem, o juiz também tem. Portanto, o juiz, o executivo, a aplicação do direito faz parte de um processo que começa com a criação do direito pelas pessoas, a sua generalização pelo legislador e depois a sua concretização e atualização pelo aplicador, no caso, seja ele juiz, seja ele outro aplicador, nomeadamente árbitro ou membro da administração. Nós temos essa visão sobre essa questão, em termos de impacto perguntou efetivamente a jurisprudência, mas acabamos já por percorrer em relação às Quem sabe, doutor. experiências. Acabamos de correr pela experiência. A doutora disse que faz muitas perguntas e eu respondo muitas coisas, até acho que não me perguntaram. Exatamente. E com isso acabamos por dar uma pincelada também já na próxima questão, que seria exatamente essa. A influência da angocentricidade em áreas como o direito comercial, internacional e na resolução de conflitos. Nós gostaríamos de perceber a fundo qual é a influência da angocentricidade. Bem, um dos primeiros problemas que nós temos estado a lidar com ele no plano da angocentricidade se relaciona efetivamente com o que o doutor disse, está relacionado com a necessidade de Angola contribuir angolanamente para a construção do direito internacional público. E para, não só o direito internacional público, mas também o direito internacional privado, direito do comércio internacional. Por quê? Porque nós temos estado é verdade que
a República de Angola participou de discussões de processos importantes e teve contribuições fundamentais para a consolidação de processos que impactaram não só a região da SADC, mas também, inclusive, o mundo no plano do terrorismo, por exemplo, no plano da independência da Namíbia, no fim do apartheid. Angola foi um sujeito ativo nisso, até na criação da União Africana. Angola teve a sua participação. Mas se me perguntares, se alguém perguntar, onde é que está o toque angolano nestas legislações? O que é que o toque angolano juridicamente significa? Nós não temos. Isso também tem implicação no plano, digamos, das conferências internacionais. Eu participei muitas vezes em conferências internacionais e quando nós vamos em conferências internacionais, eles não estão muito interessados em ouvir falarmos de Canotilho, nem de Buriti, nem de Costa Andrade, não, isso, para eles esperam que os portugueses falem disso. Eles querem ouvir Angola. Angola, certo. E isto muitas vezes falta, não está. A preocupação da angocentricidade é, à medida que vai se construindo a identidade angolana, também permitir que essa identidade angolana tenha manifestações concretas na composição, no conteúdo do internacional. Nós não podemos, no plano internacional, ser meros consumidores que estão apenas à espera que os outros façam. Exatamente. E nós simplesmente vamos adotar, ou então que quando vamos defender uma coisa, defendemos uma coisa que é baseado nos conceitos dos outros e que não é visível aqui. Ou seja, se a Angola vai para um fórum internacional e nesse fórum internacional a Angola diz que, por exemplo, as mulheres não podem ser casadas, várias mulheres não podem ser casadas com apenas um homem, é preciso que os factos angolanos, juridicamente relevantes, as leis angolanas, incluindo as leis angolanas, efetivamente reflitam isso. E se nós fizermos uma análise relativamente a isso, dentro da realidade angolana, vamos ver que a lei diz que casamento é um homem e uma mulher. Mas, na prática, temos várias pessoas que alguns é casado com um e tem várias outras uniões de facto que não estão reconhecidas nem podem ser reconhecidas. Não é? Temos esse tipo de fenômeno. Muitos. E parece que é a maioria. E depois coloca-se a questão de saber, então, se o que objetivamente é a maioria é uma coisa, a lei se baseia em quê? Certo. E depois, quando o Angola vai defender que as mulheres não podem casar com mais de uma pessoa, está a querer dizer o quê? Se na realidade vê-se que é um angolano, às vezes mesmo o próprio indivíduo que vai lá para dizer que a República de Angola entende que um homem deve casar só com uma mulher, ele aqui deixou a esposa dele, mais outras duas e mais outras tantas que não estão efetivamente, não são institucionalizadas, mas ele presta a devida assistência quando necessário. É necessário mesmo. A questão que se coloca é, então, que direito é este que não se vê na realidade, cuja realidade testemunha de modo oposto a ela? Não, o direito não é uma coisa que a realidade testemunha de modo oposto a si. Não é uma realidade. E depois, ninguém vai preso, ninguém é responsabilizado por ter esse tipo de relações. Aliás, muitos até são premiados por causa disso. Portanto, o que a angocentricidade jurídica defende no plano do direito internacional é que quando Angola for a defender alguma coisa, que seja algo que seja apenas uma
reflexão do que efetivamente se manifesta na realidade angolana. Se Angola disser, a nível internacional, os advogados merecem imunidades e não devem ser presos, não devem ser detidos. É preciso ver se na realidade angolana assim efetivamente é. No plano da lei, diz que o advogado que estiver a exercer em exercício de funções não pode ser detido em razão da sua profissão. E será que não são detidos? Será que os operadores de direito que lidam com os advogados entendem dessa forma? Se Angola vai a nível internacional e defende que a pessoa tem direito a escolher advogado e a ser representado por advogado diante de qualquer autoridade, e o indivíduo chega numa repartição administrativa, por exemplo, e diz que veio com o advogado, e dizem logo, não, advogado não é aqui. Advogado é no tribunal. Coloca-se logo a questão de compreender. Então, Angola ia defender uma coisa do gênero, por exemplo, por quê? Então, no plano internacional, o que nós entendemos que deve ser, efetivamente, levar a que a realidade angolana não desminta o que Angola defende no plano internacional. E que no plano internacional, o que a Angola defende seja o que se manifesta em Angola e, por consequência, seja o toque angolano para aquela questão específica. Nós temos, no plano jurídico, essa grande dificuldade em compreender o que caracteriza o direito angolano em face dos demais. Nós não temos dificuldades. Eu tenho tido dificuldades nas conferências em que fui para fazer a caracterização, porque depois parece que acabamos por dizer que é parecido ao isto, é parecido àquilo, mas a questão não é parecido. O que é que o caracteriza? A Angola não pode ser caracterizada com é parecido. Isto não é caracterização. Isto não é caracterização. A caracterização tem que ser: no país fazem X, fazem Y. Agora, não, isto aqui é como em Portugal. Não, isto aqui é como na Espanha. Isto aqui é como nos Estados Unidos. Isto aqui é como a África do Sul. Não, isso não é o caminho. Então, no plano do direito internacional público e também do comércio internacional, eram essas as questões que são importantes. Agora, em termos de resolução de conflitos, em primeiro lugar, nós devíamos compreender e resolver os nossos próprios conflitos. Isso é uma prioridade. A angocentricidade implica isso. Primeiro resolvemos os nossos conflitos, depois olhamos para os conflitos dos outros. Aliás, mesmo é uma coisa, é um princípio básico. Quando estamos no avião, dão aquelas instruções normalmente sobre o voo e dizem, olha, se as máscaras caírem, primeiro põe a máscara a ti mesmo, depois é que tentas ajudar os outros passageiros. Não tente fazer o contrário. Por quê? Porque senão podes ficar sem oxigênio no processo de tentar ajudar. E tanto você como a pessoa a quem ajuda vão morrer. Em relação à resolução de conflitos, também, efetivamente, a nossa visão é a mesma. Angocentricidade, Angola no centro. Então, primeiro resolvemos os nossos conflitos, depois avançamos para a resolução de conflitos dos outros. E, inclusive, nesta resolução dos conflitos dos outros, demonstrarmos a importância dos nossos próprios mecanismos de resolução para ajudarmos a resolver os outros. Só que também respeitando os outros, na medida em que não vamos fazer como nos fazem. Como vamos resolver um conflito angolano, vamos aplicar... Como somos angolanos, vamos resolver segundo o nosso método. Não, nós não podemos, não é adequado que façamos isso. Vamos lá, vamos compreender o problema e, conforme as características específicas do problema de lá, vamos ajudar efetivamente a resolver o problema. A angocentricidade vai nos obrigar, por questão de coerência, que também permitamos que haja uma centricidade jurídica específica para cada um dos países. Por exemplo, se pensarmos em Moçambique, que se faça de acordo
aos princípios, aos valores vigentes em cada comunidade de Moçambique, e não fazemos com base no nosso mecanismo de resolução. Este são chama modo de caracterização genérica do modo como a angocentricidade jurídica se faria sentir, quer no plano da comunidade internacional, quer nas relações bilaterais com os outros, quer também no plano do, inclusive, direito internacional privado. Aliás, aqui, em termos de direito internacional privado, uma referência importante. Nós, por força da aglutinação de reinos, Angola tem uma realidade interessante. No norte de Angola, a sede do Reino do Congo está em Angola. O Reino do Ndongo, o antigo Reino do Ndongo, é todo dentro do território de Angola. Os reinos ovimbundos, inclusive o Império Umbundo, que incluía o reino Balundo, o Vié, os Caluquembes, estes também estão todos no território de Angola. O reino dos Chocuas, a sede está em Angola, mas se estende para territórios que estão na Zâmbia e na República Democrática do Congo. Os reinos Quanyama, temos Quanhamas que hoje estão em Angola, Quanhamas que estão na Namíbia, mas a sede deles está aqui, em Angola. Temos os Nganguelas, mais para o Quando Cubango, também eles, uma parte está em Angola, outra parte está na Namíbia, mas a sede deles está em Angola. O que é que resulta disso? Em muitos lugares fronteiriços há a fronteira europeia, mas não há a fronteira consuetudinária. Há a fronteira de Berlim. Há a fronteira de Berlim, porque estão digamos, separados com base na Conferência de Berlim, mas não há a fronteira própria daqueles reinos. Ou seja, para eles, se é o filho de um Nganguela desse lado, casa com um Nganguela do outro lado, estão a casar dentro da mesma família. Para eles não é um casamento internacional. Portanto, no plano da angocentricidade jurídica, nós tomamos em conta esta problemática específica para, assumindo a força, por um lado, do costume, por outro lado, dos impérios e da normatividade jurídica inerente à consciência dessas pessoas, nós não temos problema algum em assumir, nesse caso, que não se trata necessariamente de uma situação internacional privada, mas uma situação cujo direito é o que resulta do costume que vigora neste território, indo até para apesar de transpor as fronteiras territoriais. Claro que isso também terá impacto no modo como se vai compreender as próprias relações internacionais, porque neste caso em que a fronteira consuetudinária determina uma coisa e a fronteira legal determina outra coisa, o que é necessário? É necessário que o nível de cooperação entre os Estados seja maior, de modo a que não se levem as pessoas a viverem segundo o direito ao qual eles não se revêem minimamente. Não se aplica a pessoas normas com as quais eles não se revêem minimamente, sob pena de, quer um país como um outro, sempre terem normas que não vão ser aplicadas porque as pessoas vivem segundo os seus costumes e os seus costumes não obrigam a colocar, digamos, mais elementos de estrangeidade. Aliás, apesar de haver muitos casamentos nessas regiões dessa forma, nunca houve um só problema de divórcio que parou em algum tribunal, que eles resolvem as coisas com base nos costumes deles. Portanto, nesse plano, a angocentricidade jurídica não toma por critério de relevância para efeitos de fronteiras
apenas os critérios que resultam da lei, as fronteiras que resultam de conferências internacionais em termos gerais, nomeadamente em relação à Angola, da Conferência de Berlim, mas toma em consideração também os outros aspectos que advêm da intencionalidade específica, da normatividade jurídica específica das comunidades transfronteiriças que têm a sua sede em Angola. Eu, nesse momento, até estou sem palavras, doutor. Estou sem palavras. Que é realmente um mundo muito, muito, muito vasto e há que se ter em conta muitos aspectos. Para o doutor, claramente, eu também tenho uma questão, novamente, e eu gostaria de saber, por parte do doutor, à medida que o mundo, né, vai se transformando e tudo mais, eu gostaria de saber como é que podemos antever o futuro da angocentricidade jurídica. Bem, é uma questão interessante que a doutora coloca, e eu vou dizer uma coisa que eu ouvi, acho que deve ter lido no livro do Príncipe de Maquiavel, que ele diz que a fiabilidade de uma profecia não depende muito de se a profecia é boa ou má, se é divinamente inspirada ou não. Depende essencialmente da quantidade de recursos que o profeta tiver. Claro que a doutora não vai concordar comigo, né? A doutora é religioso e tal. Mas isso para dizer o quê? O futuro da angocentricidade jurídica depende, em primeiro lugar, do nível de influência que poderemos conseguir. Eu e todos os outros que entenderem estudar a angocentricidade jurídica, podermos imprimir para que se assuma esse compromisso como um compromisso necessário. De momento, há vários entraves. Por exemplo, participei em algumas conferências em que se falava sobre controle da constitucionalidade e eu questionava sempre: qual é o processo que nos vai permitir fazer o controle da constitucionalidade dos costumes? E não há nenhum processo. E não há sequer preocupação. Não se assumiu isso como uma preocupação. Porque, no fundo, o que é que nós temos? Nós temos o artigo 7º que diz que a Constituição, o costume é válido desde que respeita a Constituição e não viola a dignidade da pessoa humana, mas não há nenhum mecanismo que permita esse controle. Quem vai controlar? Quem vai determinar que, olha, o costume agora respeitou a dignidade da pessoa, mas não respeitou, não está a respeitar? Como é que se controla? Será que se um souber tomar uma decisão baseada no costume e eu entender que aquela decisão viola a dignidade da pessoa humana, eu posso fazer um requerimento ao Tribunal Constitucional? Se não, tenho que fazer um requerimento ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal de Relação ou ao Tribunal de Comarca. E se fizer um requerimento ao Tribunal de Comarca, não estarei a submeter o Poder Judicial do SOBA, ou no caso da Autoridade Constitucionária, ao Poder Judicial do juiz legal. Não estarei a violar o artigo 7º da Constituição. Colocamos essas questões e, infelizmente, recebemos feedback de como são questões interessantes, mas além de serem questões interessantes, não estamos a ver nem no plano acadêmico em geral, nem no plano prático vários avanços nesse sentido. Aliás, como os doutores notaram e todos os senhores que nos acompanham, a angocentricidade jurídica exige muito trabalho de todos. Não pretende deixar barato o trabalho dos juristas e o trabalho dos outros profissionais. Exige que todos nós trabalhemos adequadamente. E todos nós sabemos que, em regra, o que exige muito trabalho deixa-se para depois. Então, a angocentricidade vai inicialmente depender disso. Eu estou
cada vez mais comprometido com ela, poderemos levar à compreensão das diferentes pessoas com as quais trabalhamos esta ideia, mas gostaria de dizer que o desafio é grande, temos que romper com muita coisa, temos que romper essencialmente com a mentalidade vigente, e a mentalidade vigente, seduzida pela preguiça, vai ser difícil de ultrapassar. Então, a angocentricidade tem 2 caminhos possíveis. Podemos bater tanto até chegar ao ponto de termos que seguir necessariamente para a angocentricidade jurídica, ou pode acabar por ser uma ideia bonita de se ouvir, uma ideia bonita de se falar, mas que vai ser como amor. Toda a gente fala muito bem de amor, mas na altura de amar, Na hora do vamos ver, na hora de vamos ver, Ou que se vê. a Nagira até havia aquele na prova é quanto. Não está a sair nada. Então nós temos, em relação à angocentricidade, temos este grande desafio por vencer, mas que quando vencido, se vencido, tem que ser otimista, né? Quando vencido, sempre. quando vencido, vai nos levar a termos um país melhor. E a construção de um país melhor exige necessariamente termos também uma estrutura jurídica própria. Aliás, não é em vão que Sun Tzu, quem é esse Sun Tzu, não é? Sim. Da arte da guerra, quando ele escreve a arte da guerra, descreve que um dos condicionamentos para se avaliar se conseguirá a vitória ou não é efetivamente a lei moral. É a lei moral que ele define no sentido muito amplo, como que levaria as pessoas a darem até a vida e lutarem até a morte para determinado fim. E o direito ou serve para isso, e efetivamente, se por consequência serve de base para que a Angola efetivamente seja mais desenvolvida, ou o direito vai continuar a ser um instrumento para quem quiser, no momento que quiser, invocá-lo, mas quando, em geral, precisa de ser realizado, não ser realizado e não contribuir realmente para o desenvolvimento do país. Então, o meu desejo, a minha aplicação, é no sentido de que o futuro do direito seja necessariamente angocêntrico, angocentrado. A juridicidade angolana seja essencialmente uma juridicidade angocêntrica. Mas os desafios são imensos. E o primeiro desafio é efetivamente o de vencer a mentalidade. Não só dos outros, mas também a minha. Eu fui formado aqui, depois fui em Coimbra, continuo a estudar em Coimbra, portanto, e também em Lisboa. Portanto, muitas das coisas que eu vou assumindo como conceitos são ainda muito influenciadas por Portugal. Sim. E acabo por não fazer a avaliação mais específica do desenvolvimento específico de determinados conceitos, porque me basto com aqueles que são apresentados, porque em termos dos desafios jurídicos, digamos, desafios acadêmicos, o que se me solicita é essencialmente demonstrar que conheço as doutrinas de lá. Mas a minha visão é que nós temos que voltar para cá, temos que prestar atenção aqui, temos que contribuir aqui, ainda que saiamos da Angola, que eu não sou contrário aos que saem da Angola, ainda que as pessoas saiam da Angola, não se esqueçam da Angola, não deixem de ser Angola e não deixem de contribuir para que a Angola efetivamente possa crescer e possa ser um país melhor. E o que eu gostaria é, se depois da morte dá para ver as coisas aqui, era ver, afinal, Angola agora tem mesmo um direito que é da Angola, Angola tem um direito que responde aos problemas dos angolanos, Angola tem um direito que não é preciso explicar muito, porque quem vive já sabe pela própria realidade que o direito é este, é aquele e é aquele. Se isso acontecer, ou quando isso acontecer, se isso vai acontecer, mas quando é que eu não sei. Ora, se acontecer depois de eu morrer, e em princípio vai acontecer depois de eu morrer, gostaria de
onde eu estiver, poder ver com alegria que afinal foi feito. E, portanto, o futuro é desafiante, o futuro querido é o futuro mais provável é outro, mas temos que andar contra a corrente e assumimos o compromisso de efetivamente andar contra a corrente. Esperamos que este tipo de exercícios como aquele que temos agora, por acaso é a segunda vez que falo sobre a angocentricidade jurídica, já falei, a primeira vez foi na Universidade Católica em 2016, foi quando foi criada a expressão. A primeira pessoa a quem falei essa palavra foi uma pessoa que foi minha colega e também minha amiga, a doutora Cesaltina Fátima de Souza, que infelizmente já faleceu, mas foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre a angocentricidade jurídica. Por acaso ela também teve uma certa dificuldade em articular a palavra. Mas compreendeu a ideia e foi de grande incentivo para desenvolver, para continuar a desenvolver o tema e para ter a coragem inicial de falar uma palavra nova e levá-la para a discussão. E hoje ficamos contentes por também a academia que tem por slogan descolonizar o direito e entender agora, assumir esta questão da angocentricidade jurídica como algo que pode ser conversado. Ficamos contentes com isso e, na verdade, descolonizar o direito faz parte também do processo que é necessário para um futuro melhor para a angocentricidade jurídica, porque de outra forma nós temos que evitar todo tipo de colonialismo, quer o colonialismo português, mas os novos que venham sob nomes bonitos como afrocentricidade, direito africano. É preciso evitar essas neocolonizações e termos efetivamente a nossa visão. E nós esperamos o futuro risonho. Esperamos por um futuro risonho. Nós esperamos também, de fato, que mais pessoas falem dessa temática com esse amor que o doutor fala, porque o doutor fala e os olhos brilham, o doutor quer falar. O doutor fala e, sim, por acaso, é apaixonante. Como quem domina o tema, naturalmente. Obrigado. Gostamos muito de lhe ouvir. Infelizmente, o tempo não é nosso amigo e já nos cobra. Infelizmente. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do doutor em falar sobre esse tema e acabamos por perceber que, afinal de contas, é um tema atual e atuante e que todos nós precisamos compreendê-lo. Esperamos ter o doutor aqui mais vezes. O doutor é da casa, dispensa apresentações e prontos. Aos nossos internautas, vamos pedir que subscrevam o canal, ativem o sininho para não perder os próximos episódios, melhor dizendo. Obrigado. E tendo em conta que já acabamos, devo reiterar o meu agradecimento, não é, à FD Juris, à doutora Bruna, Disponha, doutor, ao sempre. doutor Cancelinha. Estamos sempre aqui abertos ao doutor. E a todos os que assistem esta conversa, este podcast em torno dessa matéria. Esperamos que continuem a acompanhar esse canal, porque é aqui que vão encontrar as fontes e em primeira mão as fontes e os desenvolvimentos em relação a este e outros temas importantes do direito voltados naturalmente a Angola. Muito obrigado. Melhor divulgação não há, já ouviram. Então, esperamos verdadeiramente que vocês continuem aqui conosco. Comentem, por favor, façam perguntas. Nós queremos mesmo esgotar a fonte do Dr. Chimuco aqui. Façam perguntas. E até lá, vocês fiquem bem, vão estudando, por favor. Combatam a preguiça e vamos tentar pronunciar angocentrismo.